Estamos de regresso às gravações em estúdio do Centro Automóvel e fazemos-lo com um convidado de Viseu, José Gomes. Muito obrigado pela deslocação, pela disponibilidade. Vamos ter aqui uma conversa, como nós dizemos, é uma conversa, não é uma entrevista, as coisas vão surgindo. A primeira questão que eu queria colocar ao José Gomes, nesta situação em que ainda vivemos, e seguramente que viveremos por mais bastante tempo, de pandemia, como é que foi possível, como é que viveu alguém que gosta muito de desporto motorizado e que tinha perspectiva neste período de interregno de fazer várias provas? Como é que se vive e sobrevive a alguma angústia, em termos meramente de desporto motorizado, claro? Muito boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. E realmente este período de confinamento criou aqui uma sede muito grande de voltar e de regressar à competição. Estragou um bocado os projetos que tínhamos para este ano, em termos de campeonato. Estamos à espera de ver como é que o resto do campeonato se vai estruturar, em termos de provas. Neste momento estamos nas provas que foi possível realizar, participámos nas provas que foi possível realizar, dentro do campeonato, do Regional Centro. E pronto, e agora estamos à espera para continuar e esperar o que é que vem aí para dar cartas. Foi difícil aguentar este tempo sem colocar cá fora a adrenalina própria da preparação da prova, dos treinos, da corrida, tudo isso? Era tudo. Preparação do carro? A preparação do carro, o carro já estava mais que preparado, porque aquilo foi tanto tempo que a gente já chateava de tanto preparar o carro. Mas fizeram ainda um rally antes da Foi o último que fizemos, da Bairrada, que foi antes do confinamento. E depois realmente este período veio estragar aqui um bocadinho as contas, mas pronto, vamos esperar que daqui para a frente e que as coisas comecem a correr melhor. Há outro tema de atualidade que não podemos deixar de abordar, como é evidente, que é a vinda da realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e a última prova do campeonato do MotoGP. Como é que o José Gomes vê esta oportunidade em Portugal e que expectativas tem? É uma excelente iniciativa, até porque o nosso país tem excelentes condições para a prática dos desportos motorizados, seja a Fórmula 1, seja o Rally, seja o MotoGP, e às vezes não se aproveitam as infraestruturas que temos e as capacidades que temos que o nosso país oferece, em termos de tudo, turismo, alojamento, condições de tempo. Nós temos um tempo maravilhoso, e acho que é uma mais-valia para todos, e aliás após este confinamento, para que até a economia comece a reavivar e que as coisas comecem a funcionar. As expectativas são de facto umas boas expectativas. E há alguma perspectiva de que isto de que a Fórmula 1 e o MotoGP venham para ficar? Qual é a sua ideia, enfim? A esperança é sempre essa, não é? A esperança é sempre que corra bem e que venha para ficar. Nós, pelo simples não, já comprámos os bilhetes que é para irmos assistir ao vivo, para não seja às vezes que venha a ser cancelado os próximos anos, mas creio que sim, que temos todas as condições para que esta prova continue a vingar e continue a vir às terras lusitanas, não é? Vamos falar agora do José Gomes. Quem é o José Gomes? O que é que faz profissionalmente? Como é que surge a paixão do desporto motorizado? Tem origens em Viseu? Não tem origens em Viseu? Vamos identificar o nosso convidado. Não, por acaso não tenho origens em Viseu. Portanto, os meus pais eram imigrantes. Eu nasci na Alemanha, vim com 10 anos para Portugal. Na altura os meus pais ficaram a morar aqui em Viseu. E eu também achei que sim, com 10 anos, que devia ficar a morar com eles, não é? E gostei muito da cidade e fui ficando, não é? O desporto automóvel, como é que surgiu? Eu sempre tive uma relação muito próxima com automóveis, porque gostava de carros diferentes, não é? E como é que surge isto? Surge que há um certo dia, numa rampa que organizaram, que era a Rampa Sobral da Serra, que fica ali na vizinha cidade da Guarda, em que uma afilhada minha fazia parte da organização e ligou-me e disse: Pedrinho, vamos ter aqui uma rampa, tu tens aí um carro muito giro, não queres cá vir participar? E que carro aquela? Na altura tinha uma Audi, uma RS4, que não é propriamente um carro indicado para fazer rampas, não é? Pelo peso que tem, pelo tamanho, por tudo. E acontece que, pronto, aceitei o convite e fomos lá. E curiosamente há uma história engraçada que... Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar em 2013, seguramente. 2013, portanto, é quando José Gomes entra, digamos, começa a praticar o desporto motorizado. E a contar a história? E nós fomos participar, e na altura o meu pai acompanhou-me, até porque temos lá família, no Sobral, e disse, olha, eu vou lá fazer a rampa, e o pai vai comigo, e pronto, e ficamos lá. E fizemos uma subida de treinos de manhã, e estávamos em segundo lugar, nos tempos gerais, e eu pensei assim, alguma coisa está mal, mas eles não estão a tirar os tempos certos, ou estão isto... Fizemos a segunda subida, continuámos em segundo na geral, e estávamos com pneus de chuva, estávamos com o carro todo de origem, com bancos, com o depósito cheio, com tudo que era peso. Então chegou a hora do almoço e eu disse ao meu pai, pai, temos que ir no instante a Viseu trocar de pneus, porque isto com estes pneus de chuva não dá mais. E então à hora do almoço, em vez de almoçarmos, viemos a Viseu trocar de pneus, que era para depois de tarde continuarmos com melhorar a performance. Era, mas ficámos em segundo na mesma. Mas foi então uma estreia... Foi a estreia. Esse resultado e as condições em que correu foram motivação suficiente para... Vamos experimentar aqui. O resultado foi muito gratificante, até porque não estava a contar, foi uma surpresa. Ter um carro completamente de origem, em que não estava preparado para esse tipo de provas, e fazer o segundo lugar foi excelente. Surgiu logo ali o convite para ir fazer a rampa do Canhoso, que era ali ao lado, na Covilhã. Pronto, e depois começou umas atrás das outras e com pronto. Que carro? Também da RS4. Da RS4. Não era propriamente, como dizia o José Gomes, o carro mais adequado. Não era. Mas que ganhava o prémio das fotografias. Toda a gente tirava muitas fotografias. E foi de facto então estimulante para começar a... Foi quando se pensou depois realmente... Estruturar. O carro não tinha roll bar, portanto em termos de condições de segurança, não tinha kits de extinção, de incêndios, não tinha nada. E foi então que se pensou adquirir um carro mais virado para as provas, até a nível de segurança, e pronto, e foi aí que depois na altura comprei um maravilhoso Citroën AX que me deu muitas alegrias. De que ano? O AX era de 92, era 92. E foi com o AX que começou a fazer... E foi com o AX que começámos a fazer depois... Rallies, em primeira mão as rampas, e depois é que se deu o salto para rallies. O AX também ainda fez rampas? Ainda fez a rampa do Caramulo, foi no ano seguinte depois ao Canhoso novamente, ainda fez umas rampazinhas, fez. E o que é que fez derivar depois para os rallies? E o José Gomes tem estado nos rallies dos últimos anos? Este derivar eu acho que é uma evolução normal de quem quer e quem gosta de competir. Porque a rampa é muito gira, mas de facto a rampa está limitada a 2, 3 km que se fazem num minuto, 2 minutos. Sendo que depois no fim do dia, se fizermos 5 subidas, temos contabilizados 10 minutos a andar de carro. E realmente a gente gosta de andar de carro, não é? E acho que a evolução foi mesmo essa. Eu gosto muito das rampas, continuo a fazer em termos de passatempo, só para participar e estar com os amigos, mas o rally realmente preenche-me mais porque... andamos o dia todo de carro e já chegamos mais satisfeitos ao fim do dia. Já dá mais gozo. É mais intenso. E nos rallies, pisos, qual é o piso preferido do Eu sem dúvida que o piso de eleição é o asfalto. Sendo que na terra também já fiz umas incursões por terra, não sou nenhum especialista e é muito giro a terra também, mas sinto mais à vontade no asfalto. E, portanto, a aposta é definitivamente em termos no asfalto, sim, no asfalto. Qual foi o primeiro rally? Tem memória do primeiro rally? Como é que correu? Tenho 2014, se não me falha a memória, em Vilarandelo. Também da AX. Foi uma prova que era tudo novo para mim, não conhecia. Incluindo com a circunstância de ter navegador. Ter que escutar, porque é uma coisa muito difícil escutar a pessoa que vai ao lado, não é? E foi muito engraçado porque não ganhámos o rally, porque, claro, tínhamos um Citroën AX e então a organização achou que o AX que era muito lento e deu-nos um número muito alto. E estávamos a fazer uns tempos espetaculares, entretanto há um acidente, como nós estávamos nos números mais altos, não fizemos essa passagem e atribuíram-nos um tempo que não era o nosso tempo, e então não conseguimos ganhar o rally e ficámos em segundo lugar. Mas mais estimulados para continuarem?
Foi estimulante, que no ano seguinte foi lá e aconteceu outra vez a mesma coisa. Há uma mala pata ali. Voltámos a não ganhar, voltámos a ficar em segundo. Mas... E já não houve terceira vez? Não, terceira vez já não houve. Para a terceira podia ser, como diz o velho ditado, podia ser. Já não fizeram mais. Pois. Pronto, é assim, como é que surge o primeiro navegador? É alguém de... O primeiro navegador foi o Alexandre Marques, que na altura e ainda é funcionário da AM Sport, que era quem assistia ao Citroën AX. Eu ia perguntar o Citroën. O Citroën era quem assistia ao AX e que fizeram um trabalho maravilhoso, porque o carro nunca deu problemas. Foi um carro que era meter gasolina e andar, como se diz na gíria. E o Alexandre, como eu chamo carinhosamente o Chano, sofreu muito ao meu lado, porque ele, de facto, ele gritava muito e eu não ouvia nada. Ia sempre cego e ele dizia menos, mas eu não ouvia nada. Mas foi o primeiro navegador. Entretanto, por motivos profissionais e pronto, o Chano continuou a vida dele e depois passaram mais alguns. Sempre com todos eles sempre boa. É difícil o relacionamento dentro do carro. Eu acho que há uma sintonia. Tem que haver uma sintonia e essa sintonia reflete-se depois nos resultados, porque estamos os dois a querer levar o carro a bom porto, não é? E essa sintonia é muito importante. E é importante eu ouvir o que o navegador diz e o navegador perceber também que tipo de reações é que eu estou a ter com as notas que me está a ditar, e esse conjunto faz com que haja muito bom ambiente depois dentro dos carros, e os meus navegadores têm sido todos excepcionais. Mas é preciso treino para isso também. É uma adaptação. É preciso praticar, é preciso rolar, é preciso fazer... evoluir também nas próprias notas, porque as notas que eu comecei não têm nada a ver com as notas que uso agora atualmente. Referências sempre diferentes, referências diferentes, outros pontos, outro tipo de notas. É uma direita longa, não é longa. Eu comecei com umas direita mais, quer dizer, aquilo para mim era uma direita, pronto, no princípio, mas pronto. Agora as coisas evoluíram e realmente reflete-se depois nos resultados que aparecem. E os resultados têm sido bons. Surpreendentemente. Antes de irmos aos resultados, depois surge, enfim, um carro que tem nome no desporto motorizado mundial, o Saxo Kit Car. Como é que surgiu a oportunidade do carro? O carro é do José Gomes, o carro é alugado, pertence a uma equipa? O Saxo foi um carro de paixão, que eu sempre gostei muito daquele tipo de carro. E foi uma evolução do AX, ou seja, o AX, para quem conduziu já um AX em prova, sabe que aquilo é um carro muito difícil de manter na estrada. Como eu costumo dizer, é um susto em todas as curvas, todas. E como na altura estava na AM Sport, a AM Sport também tinha um Citroën, um Saxo, um Kit Car, e em 2015, 16 por aí, surgiu o Rally de Mangualde. E eu ia fazer da AX. E na altura o José Cruz, o dono da AM Sport, convidou-me para fazer o Rally de Mangualde com o Citroën Saxo Kit Car deles. O carro pertence à AM Sport. Esse Saxo era da AM Sport, exatamente. E eu fui fazer o Rally com o navegador, com o Alexandre Marques, e surpreendentemente ganhámos o Rally à geral, sem nos termos esforçado muito e sem ter apanhado nenhum susto. E como o Alexandre andava sempre comigo no AX, eu disse assim, olha lá, nós não apanhámos nenhum susto hoje. E ele disse, fez não. E então daí surgiu a ideia de comprar um Saxo, pronto. E depois, passado 2, 3 meses, comprei um, que é o tal de matrícula espanhola. E onde é que o comprou? Esse carro fui buscá-lo, foi uma maratona, porque fui buscá-lo à Espanha. Como é que lhe chegou o contacto ou o conhecimento? Andava à procura nos sites e acabei depois por entrar em contacto com o espanhol. Pareceu-me ser um bom negócio e pronto. E foi um fim de semana inteiro para ir buscar o carro, porque o carro estava a 1000 km. E em boa hora o fomos buscar, porque também nos deu muitas alegrias. E entretanto já não tenho, já o vendi. E agora a aquisição é o Peugeot 208. O Saxo, como é que se conduzia? O que é que tinha de bom? O que é que tinha de menos bom? O Saxo é um carro que me está no coração. E aquele carro não tem nada de menos bom. É tudo bom. É um carro que curva fantasticamente. Tem um motor espetacular. Tem uma caixa sequencial que é fenomenal. Posso dizer que eu comecei a andar com o carro e
andava para aí a 50%, 60% das capacidades do carro e conseguia ganhar ralis. E eu pensava, isto ainda tem muito mais para dar. E à medida que se foi evoluindo em termos de condução, em termos de afinações, em termos disto, foi um carro que marcou e, na verdade, é um verdadeiro carro de corridas. Corrida de competição. Carro de corridas. Que já não é propriamente para uma iniciação. Ou serve para isso? Eu acho que o carro é tão bom de conduzir, não é? Que acho que toda a gente consegue conduzir aquilo. É um carro, é muito previsível, é muito... Eu falo com algumas saudades, porque eu vendi-o há pouco tempo e ainda estou com saudades dele. Mas não arrependido. Não, era uma evolução que era normal, porque o Saxo era um carro que já não podia correr no campeonato nacional, já tinha uma homologação caducada, já tinha alguma limitação em termos de provas, já alguma dificuldade em arranjar material bom para aquilo, não se arranja com muita facilidade. Pronto, e a opção agora do 208 acaba por ser isso, que é um carro que está atualizado. A sequência? É uma sequência. É uma sequência natural, uma evolução natural. Que diferenças entre o Peugeot e o Saxo? Uma vez que o Saxo não tem defeitos, não é? Não, o Saxo não tem defeitos. A diferença é o 208 ainda anda a aprender a conduzi-lo, porque é um carro, tem uma dinâmica diferente. O Saxo é um carro que se segura muito de traseira, com a dinâmica que ele tem, e o 208 é um carro que já tem mais tendência a escorregar e... Ainda estou a aprender a lidar com ele, ainda estou a aprender. Isso significa que também vai fazendo testes no intervalo das provas? Normalmente onde é que os faz? Nós temos sempre a oportunidade de testar e fica aqui o meu agradecimento à Câmara Municipal de Oliveira de Frades, que disponibilizou o aeródromo para a gente poder testar lá, e que é muito bom, para a gente poder testar em segurança. E depois temos também a Câmara Municipal de Vozela, que também nos facilita, e fazemos o corte de estrada ali na zona da Penoita, e também podemos testar aí, em numas circunstâncias mais reais e mais parecidas, não é? Mais parecidas. E pronto, é afinações, como eu costumo dizer. Mas fazem com alguma regularidade esses testes? Havíamos de fazer mais, sim, havíamos de fazer mais. Qual é a limitação? Mas de facto depois é o tempo, é a disponibilidade, mas tentamos testar sempre 1 ou 2 vezes antes das provas para ver como é que está a máquina. Cada uma das provas? Sim. Piloto e copiloto? Por norma, sim. Porque senão a equipa tem que ser os 3, é o carro, o navegador e o piloto. Quem é que neste momento dá assistência ao Peugeot? Neste momento o Peugeot está a ser assistido e é propriedade da AM Sport, uma vez que este Peugeot é alugado. Eu ainda não fiz a aquisição de um para mim. O carro é dele, está muito bem preparado, não tem nada a apontar, e de facto o piloto é que tem que evoluir, porque a máquina está lá. Mas é preciso testes? É testar e afinar, mas a equipa está muito bem gerida. O Hugo Lopes está à frente da equipa. Também já foi nosso convidado, tal como o Nuno Mota Ribeiro também. E que já foi meu navegador, o Nuno Mota Ribeiro. Também sabemos disso. E o Hugo é uma pessoa 5 estrelas, com muitas capacidades para gerir. E depois tem uma coisa muito boa. No Rally da Bairrada, por exemplo, estava a dizer, Zé, faz assim, estou ali e tal, coisas, dar os conselhos de amigo que depois se refletiram no resultado final. Havia o projeto para o campeonato inteiro, com o Peugeot. O projeto ainda está de pé, digamos assim, embora... Agora com a redução do número de provas, Com a redução do número de provas... Neste momento o José Gomes quer dizer quais são aquelas que estão previstas para os nossos ouvintes? Orem, de certeza, portanto, Orem que está previsto fazer, portanto, Orem queremos participar, Marinha Grande, e Marinha o Constal... Em conjunto também com o Nacional em outubro. Embora eu sou um bocado anti-provas juntamente com o Nacional, porque tira um bocado de protagonismo e tira um bocado de brilho aos carros que participam. As atenções estão centradas sobretudo no Campeonato de Portugal. No campeonato, e depois acontece que as pessoas passam, aconteceu em Castelo Branco, que a prova era inserida também nas provas, na prova do Campeonato Nacional, e nós tínhamos troços que passávamos que já não havia ninguém, porque as pessoas arrancavam e iam ver o Campeonato Nacional a outro troço. Isso não é positivo para um elemento essencial, que são os patrocínios. Os patrocínios, é a fotografia que não aparece, porque os próprios fotógrafos depois também mudam de sítio, e não há muito retorno para o campeonato centro, neste caso, para o Campeonato Centro Rallys. Mas
Mas pronto, eu percebo que agora também tenho que conjugar um bocado as provas de facto é um ano anormal. É um ano atípico que temos que... Verdadeiramente anormal ou típico. O Constálica, que está aparentemente confirmado, também é para fazer, aqui à porta de casa. O Constálica é um rally aqui à porta de casa, que tem-nos deixado também muitas alegrias. Também já tivemos dissabores. Ora, quais foram as alegrias, quais foram os dissabores? As alegrias foi ganharmos 2 vezes, os dissabores foi desistir, uma vez, ainda com o famoso AX, que na última curva eu por acaso tenho uma tendência nas últimas curvas, é sempre a última curva, e o AX na última curva da Super Especial conseguimos capotá-lo, que era difícil, era uma coisa quase impossível, mas nós conseguimos. Mas não havia prémio para isso? Não havia, mas tirámos umas fotografias muito giras. O Constálica é um rally que também há 2016, creio que 2016, partimos uma transmissão no Saxo na Super Especial, caímos na classificação, ficámos em penúltimo quase, praticamente, portanto sem hipótese de lutar pelos primeiros lugares, e no dia seguinte, as 5 especiais que havia, ganhámos todas à geral. Ou seja, conseguimos ainda fazer 3º lugar do campeonato, ganhar a classe, e foi um rally também muito atípico, porque nesse rally não andámos a 100%, andámos a 120%, que aquilo foi uma coisa... Correu bem, terminou bem. Essa é seguramente então uma das melhores memórias do José Gomes Nós memórias temos muitas. Nas suas provas. Memórias temos muitas. Vitórias, de bons resultados. Das vitórias, gosto muito de Orem, que foi um rally... Já lá ganhou 2 vezes? Orem, quando foi o ano de estreia, também ganhámos com o Saxo. No segundo ano fomos com 208 da PT Racing, e também ganhámos. E é um rally que, curiosamente, o Zé Gomes passa na rua e toda a gente conhece o Zé Gomes. Você este ano vem para ganhar e tal, assim. Pronto, e é um rally que está no coração, e eu sempre que posso, e este ano, pronto, também está na calha para se fazer. Há bocadinho abordámos a questão que é sempre um ponto crucial no desporto motorizado, os patrocínios. Como é que tem... Seguramente que não vai dizer que são fáceis, porque ainda ninguém o disse aqui. Os patrocínios é uma guerra muito ingrata, porque efetivamente eu não tenho muito jeito para pedinchar. Claro, e as pessoas pensam que o rally que se faz com meia dúzia de tostões, não é? E não faz. Efetivamente o material é muito caro, há muita despesa, inscrições, testes, pneus. Estamos a falar sempre de uma prova, por baixo gasta-se 2.500 euros, quer dizer, não é propriamente barato. A sorte é que não há rallies todos os fins de semana, senão íamos à falência. E os patrocínios, pronto... A nossa zona aqui até de Viseu, que é uma zona que até tem muita tradição no automóvel e nos rallies, o Dom Lafões, por aí fora, as empresas, pronto, também se calhar um bocado derivada às dificuldades que têm e que passam, fecham-se um bocadinho, pronto, e o Zé Gomes gosta de correr com o carro branco. Como é que tem sido então em termos de patrocínios? Quase nada? É muito reduzido. Temos a Líder Sport Pneus, que nos apoia em termos de pneus, que também já é um contributo valioso na pessoa do Sr. Carlos Pacheco, e a AM Sport, que por sua parte também está também na frente da preparação do carro, e que também nos ajuda, que é mesmo assim, e pronto, e acaba por ser assim. Não tem sido fácil, portanto, de facto eles não aparecem. E o Zé Gomes diz que não tem muito jeito para os ir buscar. Mas fica aqui o alerta, provavelmente alguém que esteja interessado e que não... Temos muito espaço no carro para colar publicidade. E tem palmarés, tem bons resultados também para apresentar. Os resultados aparecem, claro que aparecem. Embora houve uma vez um indivíduo numa empresa que nos perguntou: então vocês já ganharam alguma coisa? Sim, já ganhámos isto. Sim, senhor. Então, e acidentes graves, já tiveram algum? Já tivemos acidentes. E há fotografias. Isso é que faz publicidade. É pá, sério. Querem que a gente vá correr e que tenha acidentes porque faz publicidade. Portanto, tem uma filosofia diferente e não interessa. Mas temos espaço no carro. E como é que sente o automobilismo aqui na região? Neste momento, em termos de clubes organizadores, em termos do Clube Automóvel Viseu, em termos do Caramulo, a Rampa... Nós temos muitos pilotos, temos muitos pilotos que
pronto, que fazem ralis pontuais, que não fazem um campeonato, que não fazem isto, mas temos em muitos valores, e a gente nota que quando vamos fazer um rally aqui ou ali, que aparecem os pilotos da terra. Estamos a falar ali São Pedro do Sul, estamos a falar toda esta zona envolvente aqui à volta, que tem muitos pilotos com muitas capacidades e com resultados, porque depois, ok, é um rally da terra, tudo bem, mas depois não tem o fundo de maneio necessário para conseguir fazer provas mais distantes e pronto, e ficam por ali. Mas falta de apoios, mas nós aqui temos muitas condições para ter, temos aqui zonas interessantíssimas, que fazíamos aqui um rally espetacular, o Automóvel Clube do Centro, o Automóvel Clube de Viseu, todos em conjunto e em parceria conseguiríamos aqui organizar uma coisa muito interessante. Quer isto dizer, o deduzo das palavras de José Gomes, que a perspectiva de um campeonato de Portugal de Rallys nunca equacionou, já esteve? Nunca esteve nem em cima da mesa, porque de facto os valores para se conseguir fazer um campeonato desses não estão inimagináveis. Não estão em cima da mesa, não. Há outras prioridades e então vamos matando o vício com o campeonato do centro e pronto, e temos umas máquinas mais limitadas e um orçamento mais limitado, mas conseguimos brilhar na mesma. E o gozo também da competição. Sim, o gozo, a própria camaradagem, porque há muita Como camaradagem. É o ambiente nos rallies? Há muita camaradagem. As pessoas podem pensar que a gente que não gosta do piloto A ou B ou C porque está na frente ou porque isto ou aquilo, mas não. A nossa luta não é com esse piloto, é sempre contra o cronómetro. E de facto, chega ao fim, vence quem conseguiu enganar o cronómetro em menos tempo, não é? E há um espírito muito salutar de piloto para piloto e de camaradagem. Se alguém está enrascado, tenta-se desenrascar. Ajudas. Há trocas de... Eu nesse aspecto então, não tenho vergonha nenhuma, porque quando preciso de alguma coisa ando a correr as barracas todas à procura. Diz, preciso disto, preciso daquilo. E de facto nunca me disseram que não, e vice-versa. Não é? Há troca de opiniões entre os pilotos, cuidado com isto, olha, ali já viste ali naquele troço, aquilo será... Há muita informação que passa. E há união também de pilotos, no sentido, até às vezes em termos das organizações, de haver um outro troço que seja criticável, de conversar entre vós no sentido de fazerem chegar à organização o agrado ou o descontentamento. Nós pilotos aqui da nossa região, até estamos todos agora associados aqui no Núcleo de Pilotos do Centro, que é o NPC, e que nos faz dar voz perante a Federação, portanto a FPAC, de rallies que achamos que ou que são perigosos, ou que têm um troço que não está adequado, ou isto ou aquilo. E o NPC, o Núcleo de Pilotos do Centro, tem feito um excelente trabalho nesse sentido de representar os pilotos e os navegadores, que também representa os navegadores, e faz um excelente trabalho aqui na nossa zona. Com estes anos há um outro episódio seguramente que o José Gomes recorde, ou caricato, ou enfim, ou curioso. Há aí uma história, parece, com o espírito de caramulo. Temos muitas histórias, de facto temos muitas histórias e esta do espírito de caramulo, por exemplo, foi uma história muito engraçada, foi em 2015, 16, por aí também, em que foi o primeiro ano que fizeram 3 subidas, sendo as primeiras 2 eram de treinos e a terceira seria cronometrada. E nós de facto já estava com o saxo, estávamos completamente à vontade, estávamos com uma margem para o segundo classificado de quase 30 segundos, quer dizer, era uma eternidade, e nem era preciso esforçar muito. E então há uma curva, uma direita longa na subida, em que eu fiz a primeira subida e o carro chegou lá ao corte. Na segunda subida passei lá na mesma curva ao corte. E na terceira, que era a única que contava, não é? Eu pensei, não, tenho que meter quarta. E vou, e o carro chega ao corte e eu meto quarta, e quando eu meto quarta perco o controle do carro, o carro faz 2 peões na estrada, sai fora de estrada, apanho as ervas todas com 1 metro de altura e entretanto consigo meter o carro outra vez na estrada e arranco e chego cá em cima e toda a gente ficou a olhar para a frente do carro e eu disse, então o que é que foi? Bati em alguma coisa? Não, o teu carro está cheio de ervas, para onde é que tu vieste? Porque ficaram todas cravadas no capô do carro. E fizemos 3º lugar depois, com a brincadeira. Apesar de tudo. E há também uma história em Aguiar da Beira, num rally. Aguiar da Beira temos várias histórias. Temos o primeiro ano com o AX, em que
Tínhamos lá um senhor que chama Ricardo Moura, não é? Que ninguém conhece. Nunca foi campeão nacional. Nunca foi campeão nacional, foi ninguém conhece, nacional, não é? E é uma excelente pessoa, um excelente ser humano. E fizemos o rally de Citroën AX. O Ricardo Moura ganha a geral, faz primeiro lugar, e nós com o AX fizemos segundo, à geral. Lógico, estávamos a 3 dias de distância do Ricardo Moura, não é? Que ele fez o rally a brincar e mesmo assim conseguiu-nos dar 2 minutos ou 3 minutos. E quando foi a entrega de prémios, depois os comentários era que é impossível ter ganho com este carro. Ele de certeza que atalhou em algum lado, ele cortou a estrada em algum lado porque é impossível ter ganho com este carro. Era difícil acreditar com a AX. Era. Aliás, até nós que íamos dentro do carro às vezes não acreditávamos, porque, como eu digo, era sempre curva sim, era um susto. Para além disso, algum episódio negativo de algum acidente ou alguma perspectiva de um acidente que o tenha assustado? Negativo, temos um acidente grave em Oleiros, no final do ano 2018, também com o Peugeot 208, em que foi em dezembro, era o último rally do ano. Era um rally que nos permitia ficar em segundo no campeonato. Havia ali alguma expectativa, havia ali alguma pressão. E logo no primeiro troço tinha geado muito, havia muita geada, era uma zona muito sombria, tinha gelo. Nós não nos apercebemos, vinhamos em quinta a fundo, mesmo no corte. Não nos apercebemos, o carro escorrega um bocadinho traseira e batemos contra um poste. E partimos o poste e partimos o carro. Mas felizmente ninguém se aleijou e pronto, e passou, foi um susto. Quais são os objetivos para este ano, para o que resta ainda do campeonato? Já disse as provas em que participará, mas será prova a prova? Alguma perspectiva em termos de alguma ideia de um lugar este ano estamos no campeonato? No campeonato estamos em terceiro, no campeonato do centro estamos em terceiro na geral. Sendo que somos o primeiro carro de 2 rodas motrizes, estamos em primeiro nas 2 rodas motrizes, estamos em primeiro na classe P1, mas de facto o terceiro lugar da geral não é isso que me satisfaz. Eu gosto de lutar pelos lugares da frente. À nossa frente está um Subaru, tração às 4, e está o Armando Carvalho com um Evo muito bem preparado, também em primeiro lugar. Que estão os dois à nossa frente, mas eu gosto de lutar com eles. Gosto de lutar mas uma luta saudável. É essa a vontade para os rallies? É uma luta saudável. Alguma perspectiva para 2021? 2021 ainda está como estava em 2019 para 2020, ou seja, não sabemos nada. Vamos aguardar e vamos ver o que é que nos espera e depois logo vamos decidir. Uma curiosidade a terminar: como é que alguém que é elemento da GNR, que supostamente controla o trânsito, excessos de velocidade, como é que lida aparentemente com este paradoxo da velocidade? Realmente a profissão não tem a ver com enquadrar ou não enquadrar, mas é uma profissão como qualquer outra. E que a diferença é entre fazer corridas que estejam devidamente legalizadas e com condições de segurança e tudo, ou andar a correr na rua, os ditos street racers, não é? Que não há segurança, que não há... Todos esses eu convido, venham para os rallies porque de facto é mais seguro e lá conseguimos ver quem é que anda depressa, quem é que não anda depressa, mas em segurança. Dizem português quem tem unhas. Quem tem unhas toca viola. Exatamente. José Gomes, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Felicidades para o resto do campeonato. Esperemos que consiga concretizar um projeto também para 2021 e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.